Ok. Dando sequência, então, gente, vamos falar da estratégia de sincronização, ou seja, como evitar condições de corrida por meio de sincronização. Então, basicamente, como eu disse, a gente vai tentar controlar, exatamente impor uma certa ordem de execução, evitando aquelas ordens de execução entre, entre as minhas threads que podem gerar resultados inconsistentes, indesejáveis. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é justamente identificar qual é a seção crítica do código. Né? A seção crítica do código é aquele trecho do meu programa onde eu tenho uma variável compartilhada que pode ser acessada por mais de uma thread. Então, se eu tenho uma variável, digamos a variável S compartilhada, em qualquer trecho do meu código onde S é acessada, não precisa ser um único lugar, todo lugar no meu código, todo trecho de código, todo pedaço de código onde S pode ser escrita pelas minhas threads, é uma seção crítica de código, ou seja, exatamente o ponto onde eu preciso garantir que aquele trecho seja executado, né, que eu preciso estabelecer uma determinada regra, né, e garantir uma determinada ordem, impor uma determinada ordem de execução para que eu não tenha resultados inconsistentes. Tá? E a exatamente esse relacionamento que dá uma ordem no qual as operações nas threads, em particular nessas seções críticas de código, que é onde pode ocorrer a condição de corrida. Qualquer outra parte do código, onde eu não tenho acesso a uma variável compartilhada, a ordem das threads, em princípio, para minha lógica, não, é irrelevante, porque o resultado dessa ordem não vai estar interferindo na minha lógica. Tá? A gente pode ter a necessidade, sim, de impor ordem em outros trechos de código, como a gente vai ver mais adiante, por outras condições lógicas do programa. Mas aqui, em particular, a gente está começando a falar da sincronização, exatamente como mecanismo para a gente tratar as situações de condição de corrida, exatamente a condição de corrida que é aquela situação em que mais de uma thread, acessando uma mesma variável compartilhada, pode gerar resultados inconsistentes. Tá? Então, essa sincronização é chamada de sincronização por exclusão mútua, e o objetivo dela é justamente garantir que as seções críticas do código não sejam executadas ao mesmo tempo por mais de uma thread. Tá? E aí, então, a gente impede a condição de corrida ruim. Tá? Então, basicamente o que se faz é seção de código, todo trecho de código onde eu tenho acesso à memória compartilhada, ele deve virar uma ação atômica. O que é virar uma ação atômica? Virar uma ação atômica significa, se uma thread começa a executar aquele trecho de código, eu só vou deixar outra thread executar aquele mesmo trecho de código ou qualquer outro trecho de código que acesse a mesma variável compartilhada depois que a primeira thread tiver terminado aquela execução. Tá? Então, é como se eu transformasse aquele meu S++ que a gente viu aqui anteriormente no nosso código, né? Esse trecho do código é a minha seção crítica, nesse exemplo, porque é um pedaço do código que eu estou acessando uma variável global. Como a gente viu, o problema acontece porque a instrução de alteração aqui de escrita em S, ela envolve não só a escrita como uma única instrução de máquina, mas envolve a leitura do valor atual, a alteração desse valor e a escrita de volta. Né? Então, ela não é uma operação atômica, porque ela é dividida em várias e uma thread, como a gente viu, pode começar a executar e ser interrompida e outra thread começar aquele mesmo trecho antes dela ter terminado. Então, o que a gente quer fazer com a sincronização de exclusão mútua é exatamente o que eu tinha dito aqui anteriormente. Se a thread verde começou, a thread vermelha não consegue começar antes da thread verde terminar. Isso vai ser o que a gente está chamando aqui de sincronização por exclusão mútua, e é o que, na verdade, está fazendo com que vai conseguir fazer com que essa instrução aqui se transforme numa ação atômica, no sentido de que se alguém começa a executar, ninguém mais consegue executá-la até que o primeiro termine. Tá? Essa é a ideia que a gente vai aplicar aqui, que a gente chama de exclusão, de sincronização por exclusão mútua. Tá? Como é que isso acontece aqui? Uma figura para ilustrar. Aqui está chamando de processo A e B, eu aproveitei uma figura
gente chamava de processo, mas aí a gente tanto faz aqui processo como thread. Posso pensar thread A e thread B. Essa linha seria o fluxo de execução da thread A, essa aqui o fluxo de execução da thread B ou do processo B, tanto faz aqui para a gente. Então, imagine que essa parte que estava destacada aqui em cinza, mais grossa, é exatamente um trecho de seção crítica de código. E aí repare que na thread A esse trecho de seção crítica aparece mais aqui no início, na thread B esse trecho de seção crítica aparece um pouquinho para frente, seria aqui no instante T2. Na thread A no instante T1, na thread B no instante T2, tá? Justamente porque elas, na verdade, podem ter sequências diferentes e em algum ponto elas acessam uma variável comum, não necessariamente todo o restante da thread precisa ser igual, tá? O que importa para a gente é que a thread A no instante T1, ela entra numa seção crítica, ou seja, ela vai alterar alguma variável de escopo compartilhada. E a thread B, ou o processo B, faz isso no instante T2 da sua execução. Então, o que acontece? O processo A, ou a thread A, começa a executar a seção crítica, quando chega o processo B ou a thread B, ela teria que começar a executar aqui, se não tiver nenhum mecanismo de controle, ela começaria a executar normalmente. Com o mecanismo de controle, o que a gente vai fazer é bloquear essa thread, ou bloquear esse processo, ou seja, ele estaria aqui a ponto de executar, mas como existe algum outro fluxo executando aquela mesma seção crítica, eu vou impedir dele seguir, ele vai ficar bloqueado, ou seja, vai parar de executar, vai ficar parado até que ele tenha condição de executar essa seção crítica. Então, quando o fluxo A terminar de executar, então eu vou receber um sinal de que agora sim eu posso seguir em frente e eu vou ter certeza que eu vou executar isoladamente. Tá? Então, essa é a ideia da sincronização por exclusão mútua, nesse caso com um mecanismo explícito de bloqueio da thread. Se ela chega no ponto em que ela vai acessar uma seção crítica e já tem outro fluxo acessando, ela é explicitamente bloqueada e é avisada somente e só consegue continuar quando o outro fluxo tiver terminado de acessar aquela seção crítica. Tá? Em termos de código, como isso vai aparecer no nosso programa, vai aparecer de forma bem simples e direta. Né? A gente vai envolver, como se a gente botasse um colchão em torno da nossa seção crítica, uma proteção, uma porta de entrada e uma porta de saída. É assim que vai aparecer na lógica do programa. Então, eu estou pensando aqui numa situação, eu tenho um loop aqui infinito e dentro desse loop eu tenho uma seção crítica de código. Tá? Essa seção crítica de código, o que a gente vai fazer? A gente vai botar uma trava aqui na entrada, né? Onde todo fluxo que chegar aqui vai fazer uma perguntinha que é a seguinte: alguém está acessando a seção crítica? Se não tiver ninguém acessando, ele vai conseguir passar pela porta e seguir em frente e vai ficar registrado de que tem alguém agora acessando essa seção crítica. Se outro fluxo chega logo em seguida, vai perguntar: tem alguém acessando essa seção crítica? Aí ele vai aparecer que sim, ele vai ficar retido aqui. Quando o primeiro fluxo terminar, ele precisa, obviamente, né, para que a coisa funcione, identificar, né, mostrar, informar que ele está deixando a seção crítica. Olha, liberei a seção crítica. E aí ele segue em frente normalmente, sem nenhum tipo de bloqueio, e quem estava lá esperando vai ser avisado, vai ser sinalizado, e então vai poder entrar na sua seção crítica. Essa é a ideia. Então, toda seção crítica de código, como é que a gente vai tratar para evitar que tenha condição de corrida? Primeiro, identificar as seções críticas, que é onde acontece o acesso a variáveis compartilhadas. Identifiquei os trechos de seção crítica, eu vou colocar porta de entrada e porta de saída. Algum mecanismo que vai me permitir verificar se tem alguém usando e bloquear, ou seguir em frente avisando, olha, agora eu estou usando a seção crítica. E quando sair, identificar que está saindo. Tá? Bem simples, na verdade, em termos de programação. Algumas condições, qualquer mecanismo de exclusão mútua tem que ter, né, garantir, né, o mecanismo nem garantir que só uma thread vai estar naquela seção crítica, esse é, digamos que é o mais importante. O mecanismo não pode precisar de supor velocidade de execução dos fluxos para que ele funcione. Eu não posso ter uma thread que está fora da seção crítica, né? Está lá executando fora da seção crítica, impedindo outra thread de entrar na seção crítica. Né? E eu também não posso ter threads que esperem indefinidamente, ou seja, uma thread fica toda a vida, né, sempre esperando para entrar na seção crítica e nunca consegue, sempre postergada, outra thread consegue na sua frente. Tá? O mecanismo de exclusão mútua deve garantir que todas essas questões aqui sejam atendidas. Tá?
Em princípio, há duas abordagens diferentes aqui para implementar a sincronização por exclusão mútua. Uma é por espera ocupada, que seria uma solução lógica em que sempre que eu chego, quer dizer, essa entrada na sessão crítica seria uma espécie de loop, onde eu ficaria testando aqui sempre, posso entrar, e sempre que enquanto eu não entrar, eu recebo um falso e volto a perguntar. Então, chama-se espera ocupada, porque eu não estaria sendo, a thread não seria bloqueada, ela continuaria ocupando a CPU, fazendo sempre essa pergunta, posso entrar, posso entrar, posso entrar, posso entrar, até que ela conseguisse entrar. Então, por isso chama é, espera ocupada, tá? E aí, novamente, eu teria na saída uma indicação de que ela saiu, tá? E fazendo com que eu mude alguma variável, algum estado de variável, que passa a fazer com que o loop de quem está lá na espera ocupada se encerre e ela consiga entrar. Então, a ideia da entrada e saída é a mesma tanto para espera ocupada quanto pela outra forma que a gente está chamando aqui de escalonamento, que é uma alternativa mais usual e que, ao invés justamente diferente da espera ocupada, é exatamente porque se a thread chega e pergunta, posso entrar na sessão crítica e recebe um não, ao invés de ela ficar perguntando, ela é bloqueada. Então, ela sai de cena, né? Ela deixa o processador, porque ela não tem condição de continuar, outra thread é escalonada e ela fica lá numa espera até ela ser avisada. Então, eu vou ter algum mecanismo do próprio né, a solução de sincronização vai garantir que essa thread que está em espera e todas as outras vão ser avisadas e aí vão ser desbloqueadas e vão voltar a disputar a CPU, né, o processador, e aí conseguir acessar a sessão crítica. A espera ocupada, a gente não vai se deter aqui sobre ela, embora tenha soluções que funcionem de espera ocupada e que seja viável usar em situações em que, por exemplo, eu não tenho mais nada de útil para fazer no processador, naquele processador, enquanto aquela thread não puder continuar. Então, a espera ocupada se justifica. Não tenho nada para substituir, não teria outro fluxo para executar, ela pode ficar ali na espera ocupada, tá? Porém, quando é interessante eu fazer uso do processador, ou nos casos em que eu tenho mais de um processador na máquina, a espera ocupada já é um pouco mais difícil de implementar, justamente pelas questões que a gente pode esbarrar em termos de atualização das variáveis e das caches locais de cada processador. Então, é um pouco mais complicada, e aí pode ter um custo mais alto, inviabilizando um pouco o seu uso. Então, a gente vai se dedicar aqui, o nosso foco vai ser pelas soluções de escalonamento. Então, nós vamos começar hoje vendo o lock, que é a primeira solução mais básica, que é um mecanismo de sincronização especificamente para exclusão mútua, ele só resolve exclusão mútua. E depois a gente vai ver duas soluções que são semáforos. Semáforos é um mecanismo mais completo, que permite tanto essa sincronização de exclusão mútua, quanto um outro tipo de sincronização que a gente vai ver mais adiante, sincronização lógica. E monitores, que também permite as duas formas, tá? Embute as duas formas de sincronização. Então, a gente vai começar por locks e depois ver os outros dois como mecanismos, são formas alternativas. São ferramentas que têm a mesma finalidade, digamos assim, mas funcionam de maneiras diferentes e a gente vai ver que tem problemas que são mais fáceis de resolver com uma ferramenta, outros que são mais fáceis de resolver com outra ferramenta, tá? Então, o lock é uma variável de sincronização, e justamente, como eu falei, isso para resolver a exclusão mútua. Então, basicamente, a ideia é que a gente tem, aqui eu estou considerando um caso que eu teria 3 threads, e a seção crítica aqui dessas 3 threads, o lock, basicamente, ele vai ter a biblioteca, né, quem está me oferecendo o mecanismo de lock, vai me dar uma função de lock, que é aquela função em que eu, dentro dela, na verdade, eu vou ter duas coisas embutidas, que é perguntar se aquele lock está disponível, eu posso inclusive pensar o lock como se fosse um bastão realmente que eu tenho. E aí o bastão, que seria a variável L aqui, que é o meu lock, ele começa desocupado. E quando eu chego nesse ponto em que eu chamo o lock, ele faz uma pergunta interna: o lock está desocupado? Se sim, ele marca que ele passa a estar ocupado e segue em frente, sem bloqueio. Se ele chega e pergunta: o lock está ocupado e o lock está com alguém, aquela thread é bloqueada. Então, a execução interna dessa função de lock, por si só, ela tem a necessidade de ser atômica, né? Porque ela faz mais de uma coisa. Ela pergunta sobre o estado atual do lock e toma uma decisão: deixar a thread ir e marcar esse novo estado do lock ou bloqueá-la. Então, ela tem mais de uma ação
dentro dessa operação de lock. Mas aí é normal, o que acontece é que a linguagem, a biblioteca que nos oferece o lock, ela garante a atomicidade da operação em si, de forma que a gente tenha certeza de que ela vai ser executada com a exclusão mútua, a própria operação de lock, tá? Eu uso, então, para cercar, para botar como porta de entrada para a minha seção crítica de código, e quando eu saio da seção crítica, a função unlock, que faz par com lock, e que é super importante, claro, necessária de ser chamada, porque ela é que indica que, olha, liberei o bastão, saí da seção crítica. E aí, unlock vai, então, também ter ações aqui, que é mudar o estado da variável lock e também sinalizar outros fluxos que estiverem esperando para entrar, para que eles sejam avisados, tá? Vai emitir uma sinalização para que eles sejam avisados, que eles possam então voltar e entrar na seção crítica, tá? Então, basicamente, em termos de programação, é bem simples, tá? Algumas propriedades aqui das variáveis lock, né? A thread, então, eu tenho que ter uma operação de lock, que é a thread requisito lock. A thread que executa o lock, ela torna-se a proprietária dele, caso ele esteja livre, caso contrário é bloqueada, né? Como já falei. Ela libera com unlock, e a thread que já possui o lock, imagina uma thread que já possui o lock, e executa o lock novamente antes do unlock, numa forma recursiva de chamada de lock, aí eu posso ter duas situações diferentes. Eu posso reconhecer que ela é a dona do lock e deixá-la continuar sem bloqueio, tá? Ou ela poderia ser bloqueada nesse caso, aí eu tenho uma situação a resolver. Quer dizer, mas essa situação em que eu reconheço que ele já, a thread dona daquele lock e deixa ela seguir, é uma propriedade que é heritada que esse lock tenha, que é a propriedade de lock recursivo, né? Então eu vou comentar para vocês que em pthread a gente tem essa variável de lock com essas características, mas o default ele não recursivo, tá? Então eu teria que sempre, quando eu uso a variável, chamar lock e unlock, sempre o par lock e unlock, e nunca chamar lock duas vezes. Se eu precisar chamar o lock duas vezes, aí eu tenho que usar lá a minha possibilidade de alterar esse default, nessa propriedade default, para ele se tornar um lock recursivo, tá? Vou falar mais adiante. Mas o mais comum é a gente sempre usar o par lock e unlock, tá? Esse é o mais comum, por isso o default ele ser um lock normal, tá? Sem ser recursivo. Então, falando aqui de biblioteca pthreads, na biblioteca pthreads, então, a gente tem essa variável lock, a gente tem esse mecanismo, tá? Ele é dado por meio de uma variável especial, que é o tipo pthread underscore mutex underscore t, mutex de mutual exclusion, então, por isso esse nome mutex. Então, a gente tem esse tipo especial de variável, não é qualquer variável que pode virar lock, exatamente porque eu tenho as operações especiais aí, né, de lock e unlock, então eu tenho esse tipo. Por padrão, como eu comentei, ela implementa locks não recursivos, mas eu posso mexer nessa propriedade se eu precisar, tá? Mas o uso mais comum, como eu falei nas aplicações, é a gente não precisar dessa recursividade, tá? Então, só quando ela é necessária que tem que se preocupar com ela. Um exemplo aqui de código de uso do lock lá em pthreads. Então, eu crio uma variável, vou sempre ter que, primeira coisa, criar uma variável do tipo pthread mutex underscore t, eu chamei ela com o próprio nome mutex, e eu tenho duas formas de inicializar essa variável, preciso inicializá-la, ou por essa macro, que eu posso chamar exatamente no momento em que eu crio a variável, inicializa ela necessariamente com os atributos default, ou eu posso criar a variável e mais adiante chamar, né, a função de inicialização explícita da variável mutex, passando a própria variável como argumento por referência, porque ela sai inicializada, e o segundo argumento eu tenho a possibilidade de passar atributos, quer dizer, eu tenho a possibilidade aqui de mudar os atributos default. Quando eu não quero fazer, eu posso chamar o init e passar null aqui no segundo argumento, tá? Bom, aí eu posso, uma vez criada a variável inicializada, eu vou então lá no trecho de código em que eu identifiquei em que eu tenho uma seção crítica, ou seja, um pedaço do meu código que eu tenho acesso a uma variável global, que mais de um fluxo de execução, mais de uma thread pode executar ao mesmo tempo. Então eu vou lá e faço porta de entrada e porta de saída, como falei com vocês. Então aí eu tenho a operação lock e a operação unlock, exatamente esse nome. Como que é essa operação? Eu tenho então como todas as funções da biblioteca pthread, a função começa com o nome pthread, e aí, como é de exclusão mútua, ela tem um underscore mutex underscore lock, e a outra pthread underscore mutex underscore
unlock. Sempre recebe a variável como argumento, a variável de lock, por referência, porque ela sempre sai alterada. Tá? Então, eu não preciso me preocupar com a atomicidade da operação lock, e ela vai fazer mais de uma coisa, como eu falei, ela vai checar se o lock está disponível, deixar a thread passar e alterar o lock, marcando que agora ele está de propriedade dessa thread, e se não, vai bloquear essa thread. Tá? E na operação unlock, que eu sempre tenho que fazer quando saio da sessão crítica, ele vai atualizar o lock, então, deixar ele livre e vai sinalizar para as threads que estão esperando por aquele lock. E uma delas vai conseguir seguir, as outras vão continuar bloqueadas. Tá? E tenho, por último, a operação destroy, que faz par com o init, que libera o espaço de memória, né, daquela variável. Importante que essa operação unlock tem que ser sempre feita pela thread que fez o lock, porque fica associado quem é a thread que é dona do lock, tá? Então, a biblioteca diz que se eu fizer unlock uma thread que não é dona do lock, né, que não é proprietária do lock, que não foi a que fez o lock, né, que está com o lock, tenta fazer unlock, o resultado é indefinido, tá? Então, sempre tenho que fazer unlock a mesma thread que fez lock. Eu não tenho aqui uma coisa do tipo, uma thread fez lock e a outra faz unlock. Não, não, não. Aqui sempre é thread que fez lock é a thread que tem que fazer unlock. Se eu tento fazer um unlock por outra thread, não vai dar certo, tá? É a thread que fez o lock é responsável por dar o unlock. É o parzinho lock e unlock, tá? Bom, aí voltando para o nosso problema lá no início, que eu falei, olha, essa solução ela está ainda pendente, ela não está completamente correta, porque, lembra, eu tinha dito que essa sequência aqui, que toda thread vai fazer, né, aqui no início e aqui dentro do loop, que é, pega o valor atual do índice no meu vetor, salvo no meu índice local, e altero o global para garantir que a próxima thread vai pegar o próximo índice. Então, tem que fazer isso, salvar no local, porque enquanto eu estiver processando, outra thread já pode estar pegando o próximo elemento, tá? Então, aqui eu tenho não só a própria operação de incremento da variável global, que é uma operação que está alterando a variável global, mas a lei também é importante que seja atômica, porque eu preciso pegar o valor atual e só eu posso pegar, quer dizer, só uma thread deve pegar o valor atual e não mais de uma, porque mais de uma thread vai processar o mesmo elemento, eu não quero isso, seria um desperdício de processamento e também vai gerar resultado incorreto. E, além disso, ela tem que já deixar o valor incrementado para outra thread pegar o valor correto. Então, essas duas instruções no nível alto aqui nesse exemplo, né, no nível da minha linguagem, precisam ser executadas de forma atômica. Exceção crítica aqui para mim. Então, o lock está vindo antes e um unlock depois. E depois, lá dentro do loop, que eu vou ficar repetindo essa leitura e escrita na variável global, o mesmo lock e unlock para fazer a proteção aqui, sempre que for acessar a variável global, na sequência. E garantir, então, eu vou estar garantindo o acesso correto à variável global e vou estar garantindo que toda thread que começa, quer dizer, a thread chegou aqui, uma delas só vai conseguir passar, as outras chegaram ao mesmo tempo e vão ficar retidas. Ela vai conseguir pegar o valor atual, guardar na sua variável local e deixar incrementado. Então, quando ela sai e a outra thread consegue entrar pelo lock, ela necessariamente já vai ver o valor global atualizado, que é o que eu precisava, que era o meu requisito para que a minha solução funcionasse corretamente. Certo? Então, é isso. Aqui tem algumas perguntinhas só conceituais, para vocês checarem se entenderam os pontos principais aqui dessa nossa discussão. Tá? E caso tenham dúvida em responder, voltem lá, voltem atrás, vejam de novo, ou depois conversem, né, com a professora, mandem e-mail para não ficar nenhuma dúvida sobre esses conceitos. Ok? Obrigada, gente.